Fala meu povo, hoje segunda-feira, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Meu Bahia. Finalmente a espera acabou, né? Depois de muito tempo, aí quase uma semana e mais, sem jogo do Tricolor de Aço. A gente vai ter a volta do Bahia em campo nesta quinta-feira contra o Criciúma. Depois tem jogo também pela Copa do Nordeste. Vamos falar mais como tá a preparação da equipe, né? Para enfrentar essas duas decisões nas Copas e também falar sobre os jogadores emprestados do Bahia no futebol europeu. A gente teve o fim da temporada europeia, né? Agora a maioria dos campeonatos já estão terminando. A gente vai falar como tá esses jogadores, desempenho e a possibilidade também de volta, né, de reforçar o elenco do Bahia no meio da temporada. Meu nome é José Victor, para quem ainda não me conhece, sou produtor de conteúdo aqui do Meu Bahia. Já conto muito, meu povo, com teu like no início desse vídeo para ajudar o canal e consequentemente o nome do Esporte Clube Bahia. A gente tá quase chegando a 4.000 inscritos, faltam menos de 100 pessoas para isso. Então, se você puder clicar rapidinho aqui no botão de se inscrever, vai me ajudar demais. Eu percebo que muita gente que assiste aqui ainda não é inscrito. Então, se você puder e gostar dessa ideia, clica aqui no botão de se inscrever, que vai me ajudar bastante, tá bom? Já vamos começar o vídeo, meu povo, pra gente não perder tempo. Como eu falei pra vocês logo no início do vídeo, a gente vai ter a volta do futebol brasileiro, né? O Bahia vai encarar a equipe do Criciúma já nesta quinta-feira, pela Copa do Brasil, valendo uma vaga nas oitavas. O primeiro jogo foi aqui na Fonte Nova, o Bahia venceu por 1-0, gol do Tassiano, e agora vai jogar lá no Gilberto Rios para tentar confirmar essa vaga às oitavas de final da competição. O Bahia vem muito bem na temporada, muito bem no Campeonato Brasileiro também, e claro, né, a Copa do Brasil é uma competição acessível, entre aspas, é um mata-mata, então a possibilidade e a chance da gente conseguir chegar numa final, uma eventual final ou semifinal, por exemplo, é muito grande, e buscar uma vaga mais simples, ou mais direta para a Libertadores da América. O Criciúma é um adversário totalmente acessível, né, para o Bahia passar de fase, mesmo sendo da primeira divisão, mas vai ser um jogo muito complicado. A torcida do Criciúma, o time do Criciúma vem numa expectativa muito grande para esse jogo. O Criciúma que fez pouquíssimos jogos nessa temporada contra equipes da primeira divisão, até na Série A, né, devido aos adiamentos e os cancelamentos dos jogos, a torcida vive uma expectativa muito grande para esse jogo no Gilberto Rios e para ver a equipe em campo, e promete casa cheia. Vai ser um ambiente complicado, um ambiente hostil, mas por todo o favoritismo que o Bahia tem tecnicamente, eu acredito muito nessa classificação, mesmo com a vantagem mínima de 1-0. E aí o Tricolor retorna para Salvador após esse jogo para no domingo encarar a equipe do CRB. Esse jogo vale vaga na final da Copa do Nordeste. Eu já perdi a conta de quantas foram nos últimos anos. O Bahia com certeza é o recordista, né, de equipe que mais disputou a final da Lampions League e pode chegar a mais uma decisão na temporada de 2024. Novamente, na mesma situação do jogo contra o Criciúma, um adversário totalmente acessível, frágil tecnicamente em comparação ao Bahia, que, enfim, se jogar e se conseguir colocar tudo aquilo em prática que vem jogando nos últimos jogos, deve também confirmar essa vaga na final da Lampions. Mas o jogo é jogado, não quero aqui entrar de salto alto ou coisa do tipo. A gente precisa se concentrar porque vai ser um jogo difícil. O CRB começou mais ou menos ali a Série B, mas a gente viu na Copa do Nordeste o quanto foi complicado enfrentar eles. A venda de ingressos para esse jogo começa na quarta-feira para os sócios, quinta-feira para os sócios do Esquadrão da Sorte, e na sexta-feira abre para o público geral para você poder comprar o seu ingresso, ou se você já é sócio, confirmar também a sua presença nesse jogo que, como eu falei, vale vaga na final da Lampions. Agora a gente vai falar mais sobre os jogadores emprestados do Bahia, meu povo. A gente está tendo o fim da temporada, né, europeia, a maioria das ligas, a maioria dos campeonatos já estão se encerrando, já estão muito próximo do fim. A gente teve, por exemplo, no final de semana a confirmação de mais um título inglês do Manchester City na Inglaterra, clube irmão do Bahia, né, faz parte ali do Grupo City. O que faz o Manchester City na Inglaterra é brincadeira, são 6 títulos nos últimos 7 anos. O Guardiola conseguiu algo que nenhum treinador na história havia conseguido no futebol inglês, que era 4 títulos consecutivos da Premier League, do campeonato inglês, né, de mais de 100 anos na história. Torcer para que esse futuro aconteça também no Bahia. Enfim, eu acho que esse sucesso do City passa muito pelas mãos do Guardiola. É difícil imaginar que ele consiga, ou que algum clube do grupo consiga repetir um feito tão gigante como conseguiu o Guardiola, mas enfim, a expectativa e sonhos, né, por títulos aqui continua da mesma maneira. A gente vai falar sobre os jogadores que estão emprestados. Tem 4 jogadores que eu quero falar mais de forma direta e mais de forma abrangente aqui com vocês. A gente tem alguns jogadores do Bahia emprestados, como Matheus Teixeira, como Denis, Douglas Borel, Miqueias aqui no futebol brasileiro, mas são jogadores que, assim, com todo respeito, não tem perspectiva de futuro dentro da equipe do Bahia. Hoje não tem nível nem condição para ser titular ou para disputar a posição. E eu quero falar de jogadores aqui que saíram daqui ou que chegaram com muita expectativa, mas que não conseguiram dar certo, né, aqui no Bahia, foram cedidos por empréstimo e que podem retornar no meio do ano. Bom, eu vou começar falando sobre o Juan Chaves, lateral esquerdo equatoriano de 22 anos, que foi comprado pelo Bahia, né, por 18 milhões de reais. Foi a maior compra do clube até aquele momento, depois não conseguiu jogar, foi emprestado novamente ao Equador, ao Independente Del Valle, e no começo desse ano foi cedido ao Lens da França, onde ele está atualmente. O Juan Chaves tem 10 jogos com a camisa da equipe francesa.
francesa. Ele teve uma lesão no começo ali ele começou como titular, teve uma sequência importante com minutos, depois sofreu uma lesão e aí não conseguiu jogar mais ou não conseguiu retomar mais a equipe. Ele voltou, né, depois dessa lesão, mas sentiu novamente. Eu vou colocar aqui a foto para vocês, e depois disso ele, enfim, simplesmente não consegue mais jogar. Ele não jogou, na verdade. O Juan Chaves tem 10 jogos, como eu falei para vocês. O campeonato francês já acabou, ou seja, se ele não conseguiu cumprir as metas, ele vai retornar a equipe pro Bahia. E lembrando para vocês como é o contrato do Juan Chaves. Ele foi cedido ao clube francês até o final dessa temporada europeia, né, até o meio do ano, e ele tem uma meta para cumprir, e se ele conseguir atingir essa meta, ele vai ter a obrigatoriedade de compra pela equipe do França, ou seja, a equipe do Lens vai ter que comprar o Juan Chaves se ele conseguiu atingir essa meta. Pela quantidade de jogos, e acreditando que essa meta deve ser muito maior do que apenas 10 jogos, eu acredito que o Juan Chaves não tenha conseguido atingir isso, e aí a gente tem outras possibilidades. Ou o Juan Chaves volta a ser jogador do Bahia e é cedido por alguma outra equipe novamente, ou ele permanece aqui, ou até mesmo o Lens da França, a depender do desempenho e a depender do que viu do Juan Chaves desses 10 jogos, pode querer uma prorrogação do empréstimo ou até mesmo exercer a compra, que ainda não é obrigatória. Ele, como eu falei para vocês, teve 10 jogos, sofreu essa lesão, ele era titular no momento que chegou à equipe francesa. Isso foi importante para ele porque ele conseguiu ter minutagens, conseguiu fazer bons jogos no primeiro momento, disputou a Europa League, disputou o jogo contra o PSG de Mbappé e companhia, mas depois sofreu a lesão e aí não conseguiu jogar mais. O Juan Chaves é um garoto, tem apenas ainda 22 anos, ou seja, ele tem mercado, tem perspectiva de futuro, apesar de não ter ido bem aqui no Bahia. Eu não acharia a volta dele uma situação tão ruim assim. Eu acho que o Juan Chaves, desde que saiu do Bahia até o Juan Chaves de hoje, é um jogador que já evoluiu muito, é um jogador que tem perspectiva de futuro, como eu falei para vocês, e pode ter crescido e amadurecido muito mais. Vi alguns jogos dele na Liga Francesa, não foram jogos que chamassem tanta atenção assim, mas é óbvio, é um atleta que estava disputando uma competição internacional, né? Estava disputando a Liga Europa. É um jogador que poderia ser útil, tendo em vista a falta de opções que a gente tem para o setor. A gente tem o Luciano Juba, vai ter o Iago que vai chegar, tem o Rian que está lesionado e muito provavelmente deve voltar a compor esse elenco em breve, e a volta do Juan Chaves. Como eu falei para vocês, existe essa possibilidade, até porque o contrato dele se encerra em 30 de junho, o campeonato francês já chegou no final, ou seja, o Juan Chaves conseguiu fazer apenas 10 jogos pelo Lens da França, e a gente ainda não sabe o futuro dele, se ele vai voltar para o Bahia ou se ele vai ser cedido novamente para outra agremiação. Vamos ver, e qualquer novidade trago aqui para vocês. Tentei chegar isso com o empresário dele, mas é complicado por conta da língua. O Juan Chaves é agenciado por estrangeiros, não é brasileiro, então é difícil esse contato, mas sempre tentando checar a informação para vocês a respeito dessa situação. Bom, outro atleta que eu queria destacar e que eu queria trazer também aqui é o André Dominique. Esse não tem possibilidade de voltar ao Bahia no meio do ano. O André Dominique está cedido até 2025 ao Estrela Amadora de Portugal, equipe da primeira divisão portuguesa, mas o André é um assunto que eu quero trazer, que eu quero conversar aqui com vocês. Desde que ele saiu do Bahia, na verdade, desde que ele surgiu no Bahia, sempre houve uma expectativa muito grande pelo André. Jogador jovem, com passagens pela seleção de base, seleção olímpica, uma expectativa muito grande a respeito desse jogador, mas de repente o André parece ter parado no tempo. Primeiro porque não conseguiu ter minutagem na temporada passada, mesmo com a falta de jogadores naquela posição, né, muitos atletas lesionados. O André sequer foi sempre opção ou do Renato Paiva ou do Rogério Ceni, e simplesmente não foi utilizado, ou praticamente não foi utilizado, né, pouquíssimos jogos. Eu me lembro daquele jogo contra o Cuiabá, que ele entrou ainda sob o comando de Renato Paiva, mas também não conseguiu deixar boas impressões. A partir dali, ele terminou a temporada, começou o Campeonato Baiano, teve algumas oportunidades, mas novamente foi muito criticado, foi muito mal, mesmo no Campeonato Estadual. Aí foi cedido ao Estrela Amadora de Portugal para tentar ter minutagem, para tentar jogar, para tentar crescer e amadurecer, para tentar voltar ao Bahia ou tentar voltar à seleção brasileira, por exemplo, de base. Mas acontece que desde a chegada do André ao Estrela Amadora, ele simplesmente não joga. O André também sofreu uma lesão, e aqui também é importante ser justo com ele. Já no final do período de adaptação, quando ele tinha chegado em Portugal, ele naquele momento era a terceira opção do técnico. Depois, quando volta, sequer é relacionado, sequer consegue jogar e vira a quarta opção do treinador, ou seja, a última opção do elenco. Ele só fez um jogo desde que chegou em Portugal, que foi numa partida sub-23, né, com o time B do Estrela Amadora, da equipe portuguesa. É como se fosse um brasileirão de aspirantes aqui no Brasil, e sequer é relacionado, sequer consegue jogar. Ele não fez nenhum jogo com a equipe principal, que era onde ele chegou para jogar. Ou seja, mostra o quanto o André conseguiu reduzir na sua carreira. Ele vai ter mais uma temporada agora em 2025
para tentar jogar, com pré-temporada, com todo um trabalho ali com o treinador, desde o início da temporada, para tentar ter minutagem, para tentar jogar já na próxima temporada. Coisa que eu acho muito difícil, ele precisa mostrar muito do que ele ainda não mostrou. Então, assim, é um atleta que me decepcionou muito em termos de futuro. Esperava que o André conseguisse jogar em alto nível, conseguisse pelo menos jogar na primeira divisão portuguesa, que é o lugar onde muitos brasileiros vão, né, para tentar ter minutagem dentro do futebol europeu, ter contato com culturas diferentes de futebol, para conseguir crescer e amadurecer na carreira. Mas o André, assim, é lastimável, né? É questão de festas e tudo mais, extracampo do André, que sempre foi muito complicado, ainda quando era jovem aqui no Bahia, e quando saiu para lá ainda é muito jovem também, mas desde que saiu não conseguiu jogar e não consegue ter tido sequência na carreira, que é aquilo que o atleta da idade que ele tem precisa ter. Então é torcer para que o André consiga já em 2025 jogar melhor, jogar bem, para que ele consiga retornar à equipe já depois desse período, ou consiga ser também uma venda do Bahia futuramente. Vamos aguardar e vamos ver. Bom, meu povo, agora vamos falar sobre mais um jogador que saiu daqui sem conseguir jogar, sem conseguir ter minutagem, pressionado pela torcida. Eu tô falando do Diego Rosa, volante, que foi cria do Vitória, cria do Grêmio, jogador de Copa do Mundo, né, sub-17, campeão do mundo pelo Brasil. Foi comprado pelo Manchester City, depois comprado pelo Bahia, mas desde que chegou aqui não conseguiu jogar. E nessa temporada foi emprestado ao Lommel da Bélgica, a equipe que também pertence ao Grupo City, depois de ter pensado em abandonar o futebol. O caso do Diego Rosa foi um assunto bem sério, eu já falei, já tratei esse assunto aqui com vocês, não quero tocar de novo nesse assunto. Ele que pensou inclusive em abandonar o futebol, depois que foi vaiado e tudo mais, mentalmente também parecia ser um atleta bastante frágil para jogar numa equipe tão grande, de tanta pressão quanto é o Bahia. E desde que ele saiu, né, ele foi emprestado ao Lommel da Bélgica, que é da segunda divisão, também pertence ao Grupo City, como eu falei para vocês. Desde que ele saiu, ele fez 13 jogos, 4 assistências e 2 gols. Ele vem conseguindo ter uma média incrível, absurda de bons jogos, com uma nota do SofaScore também muito boa, em quase todos os jogos que ele fez aqui, mais de 7 para cima. Conseguiu jogar bem, conseguiu se encontrar com a equipe. O Lommel da Bélgica, obviamente, faz parte de um time da segunda divisão, ou de uma liga fraca, né, da segunda divisão. O sarrafo é bem menor do que o Campeonato Brasileiro, do que a Copa do Nordeste, por exemplo, na minha opinião. Acompanhei alguns 2 jogos, assim, por curiosidade mesmo, para tentar acompanhar o Diego Rosa e também essa equipe do Grupo City, e o nível técnico é muito baixo. Então, o Diego Rosa não é um jogador tão ruim assim, ao meu ponto de vista. Eu acho que o principal problema do Diego Rosa aqui no Bahia foi falta de confiança, e obviamente ele não é um atleta também extraordinário, ele precisava de um tempo maior de adaptação, ele não consegue jogar bastante tempo, ficou parado também, jogando ligas menores. No próprio Lommel ele já tinha jogado lá anos anteriores. Então aqui no Bahia, não conseguindo ir bem, sofrendo a pressão da torcida, obviamente, normal em relação a isso, e falta de confiança, tudo isso fez o jogador ir lá ladeira abaixo, que, como eu falei para vocês, pensou abandonar o futebol. Mas graças a Deus, desde que ele chegou ao Lommel da Bélgica, ele consegue ter reencontrado essa boa forma, consegue ter bons jogos e está a um passo de conseguir subir da segunda para a primeira divisão. Perdeu o primeiro jogo, vai ter o segundo jogo agora para tentar reverter a situação e tentar esse acesso com o Lommel da Bélgica. O Diego Rosa vivendo um bom momento, e o contrato dele se encerra ao final do período, né, da temporada europeia, ou seja, depois dessa temporada, né, 30 de junho, ele volta a ser jogador do Bahia. Vamos ver o que é que vai acontecer, se ele vai ser vendido ao Lommel da Bélgica de forma definitiva. Não tem, se eu não me engano, uma meta, um cumprimento de jogos, né, para ele ter uma compra obrigatória, como é no caso do Juan Chaves e do Vitor Hugo. Então vamos ver como vai ser a situação dele até lá, mas eu acredito muito que ele não deva permanecer aqui no Bahia, mas se ficar também, pelo próprio Rogério Ceni, não acho que deva ter tanta minutagem assim. Como eu falei para vocês, o nível técnico entre a segunda divisão belga e o Campeonato Brasileiro é muito grande, apesar de ser na Europa, não tem condições. Eu acho que o Diego Rosa precisa ainda de um tempo maior de provação dentro do futebol brasileiro para conseguir ter minutagem dentro dessa equipe que está bem encaixadinha, que tem boas opções também ali para a primeira volância. Tem o Caio Alexandre, tem o Acevedo e tem o Rezende. Eu acho muito difícil o Diego Rosa ter espaço, mesmo viver nesse grande momento. Então, por isso que eu acho que é mais provável que aconteça que a saída dele seja confirmada no final desse período, mas lembrando, é só um palpite, não é informação. E por último, meu povo, vamos falar sobre ele, Vitor Hugo, zagueiro que está no Panathinaikos da Grécia, novamente, é o mesmo caso do Juan Chaves. Chegou com muita expectativa, jogou e muito, mas não conseguiu corresponder em nada essa expectativa, foi muito mal na temporada passada, sofreu com a questão emocional também, que eu não vou entrar a fundo nesse assunto, em respeito ao atleta, obviamente à família, mas o Vitor Hugo, desde que ele chegou ao Bahia, ele não conseguiu ter vida fácil, né? Não conseguiu ter boa sequência, não conseguiu jogar bem em muitas partidas, mas foi titular, né?
até o final da temporada. No começo desse ano de 2024, foi emprestado ao Panathinaikos da Grécia. Ele, quando chegou, conseguiu ser titular, conseguiu ter sequência, mas depois da pausa, né, do Campeonato Grego, o Campeonato Grego ficou parado por um tempo, ele sequer conseguiu jogar, ele sequer foi relacionado. É a mesma situação do André, mas assim, de uma forma diferente, né? O Vitor Hugo já tinha minutagem, depois dessa pausa não conseguiu mais jogar, foi relacionado em jogos aqui, jogos ali. Eu vou colocar aqui a data para vocês entenderem, mas não conseguiu jogar de uma maneira geral, ele não conseguiu ter sequência. Me estranha muito essa questão, porque ele é relacionado em um jogo, aí fica um mês parado, não é relacionado, aí volta, joga alguns minutos, enfim. A mesma situação do Hannes Chaves, ele fez 10 jogos, segundo o site Transfer Market, né, porque tem jogos de Copa ali que não são às vezes contabilizados. Ele fez 10 jogos por lá. Tá muito difícil também acreditar que ele deva ter batido essa meta que foi estipulado no início do contrato. Lembrando, essa quantidade de jogos não é revelada, nem por Bahia, nem pelo clube grego, então a gente não sabe se ele conseguiu atingir ou não. O campeonato grego praticamente já chegou no seu final, ou seja, o Vitor Hugo não vai ter mais possibilidade de jogar e de conseguir ampliar esse número para atingir essa meta, e muito provavelmente deve ficar de fora. Assim, ou ele vai voltar ao Bahia, e aí novamente a mesma situação do Hannes Chaves, ou fica aqui, ou é cedido novamente por empréstimo para outra equipe, ou o Panathinaikos, mesmo não atingindo essa obrigatoriedade de compra, decide pela aquisição do jogador. O Vitor Hugo já é um atleta de 33 anos, não sei se ele vai ter perspectiva de futuro no futebol europeu por conta disso e não conseguindo jogar em alto nível, mas enfim, fica sempre aberta essa possibilidade sobre esse retorno. E aí, meu povo, eu quero saber a opinião de vocês agora aqui nos comentários. Comentem aqui embaixo o que é que vocês acham desse possível retorno do Diego Rosa, do Hannes Chaves e também do Vitor Hugo, tendo em vista esses desempenhos que eu falei aqui pra você no vídeo, tá bom? Se você curtiu o vídeo até aqui, eu tenho certeza que você gostou. Não se esquece de deixar o teu gostei, não se esquece de se inscrever também para ajudar o canal. E é isso, meu povo, até amanhã, até o vídeo de terça-feira. Muito obrigado, valeu!